Os olhos na filmagem noturna eram grandes, brilhantes e famintos. Mas o que vinha a seguir ninguém poderia prever. A pequena cidade de Elkhorn, Wisconsin, exalava aquele tipo de tranquilidade que mascarava segredos sombrios. Estradas estreitas cortavam vastos campos abertos, e densas florestas rodeavam os limites da cidade como muralhas vivas. Era aqui, ao longo de uma estrada deserta conhecida como Bray Road, que histórias de uma criatura monstruosa circulavam há décadas. Relatos de uma besta bípede, coberta de pelos negros, com olhos brilhantes e garras letais, haviam capturado a imaginação e os medos dos moradores locais. Emily Carter, chefe do pequeno canal independente True Mysteries, estava acostumada a investigar lendas urbanas, mas algo sobre esta história parecia diferente. Talvez fosse o número crescente de testemunhas ou a consistência perturbadora nos detalhes dos relatos. Se a maioria dessas histórias são inventadas, alguém fez um trabalho muito bom em sincronizá-las, ela disse ao grupo enquanto dirigiam para Elkhorn. Ao seu lado estava Sarah Moore, uma pesquisadora apaixonada por folclore e mitos, cujos olhos brilhavam com expectativa. No banco de trás, Brian Ward ajustava uma câmera de visão noturna, resmungando sobre os custos de alugar o drone térmico, enquanto Jake Thompson, o técnico de som, ouvia em silêncio uma fita com gravações de uivos supostamente captados na floresta. Isso é tudo uma histeria coletiva, pessoal, Jake comentou casualmente. Mas se eu ver algo, prometo gritar como um bebê. Chegaram à cidade pouco antes do anoitecer. Tempo suficiente para entrevistar alguns moradores locais. O primeiro era um fazendeiro idoso chamado Hank, cuja expressão marcada pelo tempo endureceu quando ouviram o nome Besta de Bray Road. Ele apontou para os campos ao longe enquanto falava, sua voz baixa, mas carregada de urgência. Vi aqueles olhos brilhantes uma vez. Estavam refletindo a luz dos faróis, mas não eram de um animal comum. Aquilo era maior, mais rápido, inteligente. Emily pressionou por detalhes, mas Hank apenas sacudiu a cabeça. Vocês acham que vão sobreviver uma noite lá fora? Boa sorte. Ele fechou a porta com um baque surdo. O grupo seguiu para o bar local, onde alguns moradores, depois de algumas cervejas, estavam mais dispostos a compartilhar histórias. Uma mulher descreveu como perdeu 2 cachorros em noites diferentes. Outro homem contou sobre rastros gigantes encontrados perto de seu celeiro, sempre seguidos de gado desaparecido ou morto. Embora muitos relatos parecessem exagerados, os detalhes perturbadores começaram a se acumular. Sarah, sempre atenta, conectou os relatos a lendas europeias sobre lobisomens e espíritos guardiões das florestas. Muitos desses mitos falam de entidades que protegem a natureza e punem aqueles que invadem seu território, disse, enquanto Emily fazia anotações. Mais tarde, o grupo dirigiu até um ponto estratégico na floresta ao longo de Bray Road. O local era isolado e assustadoramente silencioso. O som de suas botas no chão coberto de folhas parecia absurdamente alto. Brian instalou câmeras infravermelhas em árvores próximas ao acampamento, enquanto Jake montava os microfones direcionais. O drone foi ativado, emitindo um zumbido que parecia deslocado naquele ambiente tão antigo e selvagem. Alguém mais notou como está ficando mais frio? Jake comentou enquanto esfregava as mãos. Emily não respondeu, concentrada em observar os monitores das câmeras. Eu só espero que capturemos alguma coisa, disse Brian, ajustando a lente da câmera. As primeiras horas foram calmas. O grupo revisava os depoimentos dos moradores, com Sarah se aprofundando em detalhes sobre como lobisomens eram frequentemente ligados a maldições ou punições divinas. Emily, por sua vez, focava nos detalhes práticos. Seja o que for, alguém ou alguma coisa está matando gado e causando pânico aqui. Por volta da meia-noite, as coisas começaram a mudar. Sons distantes de estalos de galhos e um leve rosnado foram captados nos microfones, embora o grupo não conseguisse identificar a direção. Jake, nervoso, brincou. Talvez seja só um esquilo gigante. Mas a piada não conseguiu aliviar a tensão crescente. Pouco depois, o drone detectou o movimento. Na tela térmica, uma figura estranha apareceu ao longe. Bípede, grande e incrivelmente rápido. Emily ordenou que todos permanecessem quietos enquanto o grupo observava a tela com crescente pavor. A criatura parecia contornar o acampamento,
mantendo uma distância segura, mas claramente observando. Isso não é um animal comum, Brian sussurrou, seus olhos fixos na tela. A tensão crescia até que a figura desapareceu entre as árvores. De repente, um som alto, como se algo tivesse caído ao lado do acampamento, fez todos pularem. Brian girou a câmera para capturar o momento. Mas tudo o que viram foram galhos quebrados e um leve movimento na vegetação rasteira. Sarah, com a voz trêmula, sugeriu que todos se reunissem no centro do acampamento. Conforme a noite avançava, sons e movimentos ao redor do acampamento aumentaram. Embora nada fosse visto diretamente, havia uma sensação de que algo estava o cercando, testando suas defesas. Emily, mesmo cética, não pôde evitar o arrepio que subiu pela sua espinha quando ouviu um rosnado prolongado ao longe. O grupo sentado no centro do acampamento, enquanto o som de folhas sendo esmagadas sob passos pesados se aproxima cada vez mais. Emily segura a câmera, sua respiração pesada capturada pelo microfone, quando de repente 2 olhos brilhantes aparecem no monitor noturno, observando-os fixamente antes de desaparecer. O rugido reverberou pela noite, e o silêncio seguinte foi ainda mais aterrador. A noite descia sobre a floresta de Bray Road como um manto denso, engolindo as últimas luzes do dia. As estrelas, embora brilhantes, pareciam distantes e frias. A pequena fogueira, que o grupo havia acendido, lançava sombras dançantes nas árvores ao redor, criando formas inquietantes que pareciam se mover sozinhas. O ar estava diferente, mais denso, mais frio, carregado com um odor metálico que impregnava as narinas. Ninguém queria admitir, mas todos sentiam. Algo estava ali. Brian, sempre o profissional, caminhava ao redor do acampamento, ajustando as câmeras infravermelhas que haviam sido posicionadas ao longo do perímetro. Ele murmurava para si mesmo enquanto verificava as configurações, tentando ignorar a sensação persistente de que estava sendo observado. Sarah estava sentada perto da fogueira, com um mapa antigo estendido sobre uma tábua improvisada. Ela estudava com atenção uma trilha marcada em vermelho que passava pela área. Essa trilha, ela começou chamando a atenção de Emily, era usada por tribos indígenas locais para rituais. Muitos acreditavam que esse lugar tinha algo especial, sagrado talvez, ou amaldiçoado. Jake interrompeu, jogando mais lenha na fogueira. Ele não era de se assustar facilmente, mas algo naquela noite o incomodava profundamente. Ele sentia que o ar carregava mais do que o frio. Havia algo vivo, uma presença quase tangível. Vamos focar no que estamos fazendo aqui, Emily respondeu com firmeza, tentando afastar os crescentes sinais de nervosismo no grupo. Estamos aqui para investigar, não para nos perder em histórias de fantasmas. Mas até ela não podia negar o arrepio que subia pela espinha cada vez que o vento uivava entre as árvores. Pouco depois da meia-noite, o drone que sobrevoava a área captou algo. Tem movimento, Brian anunciou, seus olhos grudados na tela do monitor térmico. Na imagem, uma figura grande e bípede movia-se entre as árvores. Isso não é um cervo, ele disse, sua voz carregada de algo que beirava o pânico. A criatura parecia se mover com uma rapidez inumana, os passos largos e certeiros. Vamos, disse Emily, pegando sua lanterna e sua câmera. O grupo, armado com lanternas e equipamentos, seguiu o sinal do drone em direção à área onde a figura havia sido detectada. As luzes tremulantes mal cortavam a escuridão, e os sons de galhos estalando sob seus pés pareciam altos demais, quase exagerados pela quietude da floresta. Quando chegaram ao local, encontraram marcas profundas em árvores próximas, arranhões longos e profundos, como se algo com garras enormes tivesse se apoiado nelas. No chão, pegadas grandes e deformadas estavam claramente visíveis, cravadas na terra macia. Brian abaixou-se para filmar os detalhes. Isso é real, ele murmurou, seu tom incrédulo. Antes que pudessem processar o que viam, um rugido ecoou pela floresta. Não era apenas um som, era algo que parecia reverberar nos ossos, carregado de uma agressividade primal que fez o grupo congelar no lugar. Emily virou-se rapidamente, tentando encontrar a origem do som. Mas a escuridão ao redor era opressiva. Voltemos ao acampamento, ela ordenou, seu tom de voz firme, mas a tensão evidente.
O grupo correu de volta, cada um sentindo que algo os observava de perto, quase acompanhando seus passos. Quando finalmente chegaram, o alívio foi curto. O acampamento estava um caos. As provisões haviam sido destruídas, pacotes de comida rasgados e espalhados. Equipamentos de gravação estavam quebrados, e algumas câmeras haviam sido derrubadas no chão. O que mais chamou a atenção, no entanto, foi uma câmera que ainda funcionava. Quando Brian verificou a gravação, o grupo prendeu a respiração. A filmagem mostrava uma figura grotesca entrando no perímetro do acampamento. Era alta, musculosa, e sua silhueta parecia de um animal bípede, mas com proporções distorcidas. Os olhos brilhavam intensamente na luz infravermelha, fixados diretamente na câmera. Por um momento, parecia hesitar, como se soubesse que estava sendo observado, antes de desaparecer na escuridão com uma velocidade assustadora. Isso não é um animal, Emily disse, sua voz baixa, quase um sussurro. Sarah estava pálida, incapaz de tirar os olhos da tela. Jake, por outro lado, olhava nervosamente para os arredores, como se esperasse que a criatura emergisse das sombras a qualquer momento. Precisamos sair daqui, ele disse com urgência, mas Emily balançou a cabeça. Ainda não. Precisamos de mais provas. E agora sabemos que isso é real. Naquela noite, o grupo mal conseguiu dormir, com cada som na floresta os deixando em alerta máximo. As câmeras continuaram gravando, e o drone foi deixado no ar para monitorar qualquer movimento. No entanto, o que eles não sabiam era que a floresta estava os testando, e que o verdadeiro terror ainda estava por vir. Os galhos estalavam em todas as direções, mas era impossível dizer de onde vinha a ameaça. A floresta parecia viva, respirando em sincronia com os corações acelerados do grupo. Cada estalo de galho, cada farfalhar de folhas parecia amplificado na escuridão opressiva. As luzes das lanternas tremulavam enquanto Emily, Brian, Sarah e Jake desmontavam o acampamento apressadamente, com movimentos desajeitados e mãos trêmulas. O ataque anterior havia deixado todos em alerta, mas o verdadeiro terror começava agora. A sensação de que algo os estava caçando, observando cada passo. Rápido. Não temos muito tempo, ordenou Emily, tentando manter o controle. Sua voz era firme, mas os olhos traíam medo. Jake, no entanto, estava à beira de um colapso. Ele derrubou uma das câmeras ao pegar sua mochila e xingou alto. Isso é loucura, gritou ele. Nós precisamos sair daqui agora. Não precisamos de mais provas. Quem vai assistir isso se estivermos mortos? Jake, calma, respondeu Brian, colocando a mão no ombro do amigo. Precisamos nos manter juntos, senão estamos perdidos. Estamos perdidos de qualquer jeito, murmurou Jake, seus olhos varrendo a escuridão. Sarah, enquanto isso, observava o mapa antigo que ainda segurava. Seus dedos traçavam os símbolos desenhados ao longo da antiga trilha indígena. E se tudo isso estiver conectado, ela sussurrou. Os rituais que mencionei antes, talvez eles estivessem tentando conter algo. Talvez esta criatura seja uma manifestação de algo muito mais antigo do que imaginamos. Sarah, isso não ajuda agora, disse Emily, franzindo a testa. Precisamos ser práticos, não nos perder em teorias. Um som cortou a conversa. Passos pesados, vindos de algum lugar próximo, mas impossível de localizar com precisão. Era como se a floresta estivesse distorcendo o som, um truque cruel jogado contra eles. Fiquem juntos, ordenou Emily, sua voz um sussurro tenso. Mas Jake, já em pânico, não aguentou. Ele largou tudo e correu, suas botas esmagando galhos enquanto desaparecia pela trilha. Jake, gritou Brian, correndo atrás dele. Mas Emily o deteve. Não, precisamos ficar juntos. Não vamos nos separar mais. Os gritos de Jake ecoaram pela floresta minutos depois, seguidos de um silêncio que parecia ainda mais aterrorizante. O grupo ficou paralisado por um momento, mas Emily sabia que não poderiam deixá-lo. Precisamos encontrá-lo. Agora, ela disse, apertando a lanterna em mãos. O grupo seguiu os gritos até encontrarem Jake caído perto de uma árvore. Ele estava vivo, mas gravemente ferido. Grandes cortes profundos atravessavam suas costas, o sangue ensopando sua camisa, seus olhos estavam arregalados.
e ele murmurava palavras desconexas. Dentes. Aqueles olhos tão perto. Ele balbuciava antes de desmaiar. Merda, murmurou Brian, enquanto ele e Emily tentavam carregar Jake. Isso não é normal, disse Sarah, olhando ao redor. Está nos testando, brincando com a gente. Enquanto se arrastavam de volta na direção onde acreditavam ter deixado o carro, os sinais da presença da criatura tornavam-se cada vez mais claros. Pegadas profundas marcavam o solo, cruzando o caminho deles. Um vento gelado soprava, carregando aquele odor metálico que parecia penetrar até os ossos. O que está esperando? Brian perguntou, quase como se falasse para si mesmo. Se quer nos pegar, por que não faz isso logo? Talvez precise de algo, disse Sarah, hesitante. Ou talvez seja isso que sempre fez. Caçar, assustar, criar o medo antes do ataque final. É como se isso fosse parte da sua natureza. O que você está sugerindo? Emily perguntou, impaciente. Os indígenas, ou os antigos moradores, provavelmente faziam algo para manter isso contido. Sarah continuou. Talvez precisemos fazer o mesmo. Isso é absurdo, Brian explodiu. Estamos lidando com algum animal, não com alguma entidade sobrenatural. Nesse momento, um rugido ecoou pela floresta, mais perto do que qualquer outro antes. Era profundo, gutural, carregado de uma fúria animal que paralisou todos por um instante. As lanternas tremulavam enquanto eles se viravam, tentando identificar a origem do som. E então, entre as árvores, ela apareceu. A criatura estava completamente visível agora, iluminada pela luz das lanternas e pela lua que espreitava entre os galhos. Era imensa, de pelo negro brilhante, como uma sombra sólida. Seus olhos eram de um amarelo intenso, queimando com uma inteligência cruel. As garras afiadas reluziam à luz, e seu rosto era uma mistura grotesca de lobo e humano, com dentes que pareciam capazes de dilacerar metal. Ela permaneceu ali por um momento, observando o grupo. Parecia quase avaliar. Não se mexam, sussurrou Emily, sua voz quase inaudível. Mas ninguém conseguiu obedecer completamente. O medo havia tomado conta. A criatura soltou um rugido ensurdecedor, avançando alguns passos. O chão parecia tremer sob seu peso, e o grupo ficou congelado no lugar. Era um momento de decidir. Lutar, fugir ou tentar apaziguar algo que parecia incontrolável. A coisa saltou da escuridão, sua forma mal visível, mas seu ódio impossível de ignorar. O silêncio da noite era tão intenso que parecia sufocar os últimos vestígios de coragem do grupo. Cada segundo que passava era um jogo cruel de antecipação, e a floresta parecia conspirar para esconder luz da lua, mergulhando-os ainda mais na escuridão. Jake estava desmaiado nos braços de Brian, seus ferimentos sangrando lentamente. Sarah mantinha o mapa e a pedra entalhada firmemente em suas mãos, sua mente trabalhando freneticamente para decifrar os símbolos. Emily liderava o grupo, a lanterna tremendo em sua mão, não apenas por causa do vento frio, mas pelo medo crescente que ela lutava para esconder. Ali, disse Sarah, apontando para uma clareira que se revelava à frente. No centro, pedras cobertas de musgo formavam um círculo imperfeito, mas claramente não natural. As marcas nelas eram antigas, mas ainda visíveis, gravadas com símbolos que Sarah reconhecia de suas leituras. Isso tem que ser o lugar, ela sussurrou. Emily virou-se para Sarah, os olhos cheios de dúvida e desespero. Você tem certeza? Não podemos errar. Não tenho certeza de nada, admitiu Sarah, mas é nossa única chance. Enquanto Sarah começava a preparar um improvisado ritual de apaziguamento, Emily e Brian se posicionaram para tentar distrair a criatura, que ainda os perseguia. Eles montaram armadilhas rudimentares com panelas e lanternas, tentando criar o máximo de ruído possível. A tensão era palpável, e o tempo parecia escoar mais rápido do que nunca. De repente, um rugido profundo cortou o silêncio, vindo de uma direção desconhecida. Emily virou-se abruptamente, a lanterna iluminando um par de olhos amarelos que pareciam flutuar na escuridão. Ela gritou para Brian. Lá vem ela, fique pronto. A criatura saltou das sombras com uma velocidade aterrorizante, seu corpo massivo quase desaparecendo em meio aos galhos e folhas. Brian tentou atacá-la com uma faca improvisada,
mas foi jogado contra uma árvore com um golpe poderoso. Emily usou a distração para tirar uma lanterna diretamente nos olhos da criatura, cegando-a momentaneamente. Enquanto isso, Sarah murmurava palavras que havia lido nos textos sobre antigas cerimônias de apaziguamento, tentando desesperadamente seguir uma lógica que ela própria não compreendia completamente. A pedra entalhada em suas mãos parecia vibrar, como se fosse um eco de algo adormecido no tempo. A criatura hesitou ao se aproximar da clareira. Seus movimentos tornaram-se mais lentos, como se reconhecesse o círculo de pedras. Ela soltou um uivo que reverberou pela floresta, um som tão cheio de raiva e sofrimento que fez os cabelos de todos se arrepiarem. "Continue, Sarah!" gritou Emily, correndo para ajudar Brian a se levantar. Sarah aumentou a intensidade de suas palavras, a pedra em sua mão agora brilhando com um leve brilho azul. A criatura avançou, mas parecia relutar em cruzar o limite do círculo. Em um momento de coragem desesperada, Emily e Brian atacaram a criatura novamente, ferindo-a com facas improvisadas. Ela gritou de dor, mas continuou resistindo, sua força aparentemente inesgotável. "Está funcionando!" Sarah gritou. "Só mais um pouco." Jake, ainda caído no chão, abriu os olhos por um breve momento e murmurou algo inaudível antes de fechar os olhos para sempre. A visão de Jake sucumbindo deu ao grupo uma mistura de desespero e determinação. Com um último grito de esforço, Sarah finalizou o ritual, e a luz na pedra tornou-se cegante. A criatura soltou um uivo horrível, cheio de agonia, antes de desaparecer na escuridão, como se tivesse sido engolida pela própria floresta.